Ivan, vamos falar da posse do Dino, que foi olha, gente, foi uma cerimônia muito michuruca. Não, só teve a nominata, não teve nada, depois vai ter uma missa, né? Eu achei também engraçado, porque o povo fala que comunista não acredita em Deus. Eu sou comunista e sou devota de Nossa Senhora, filha de Anção, vocês sabem, né, Ivan? Então isso é lorota. Só não tenho iPhone, mas eu sou comunista e acredito em Deus, eu rezo, faço minhas novenas, minhas coisas. E o Dino também, ele reza. E o povo fica fazendo, porque o povo não sabe nem o que é comunismo, viu, Ivan? Mas aí, vamos trazer aqui, saber quem é Flávio Dino. A gente está careca aqui de acompanhá-lo, né? É um dos grandes progressistas do nosso tempo. Mas vamos saber como foi a trajetória dele. Conta aí para a gente, Ivanzinho. Pois é, Yara. Essa cerimônia ela foi bem protocolar. Antes de eu falar do Dino, só rapidamente da cerimônia, ela foi bem protocolar, né? Mas na verdade o protocolo não prevê discurso mesmo nessas cerimônias. O vez ou outra há uma quebra de protocolo e até o Barroso deu uma quebrada nesse protocolo hoje que ele falou rapidamente, mas a princípio não estava previsto. Inclusive, essa cerimônia do Dino reuniu mais pessoas que a cerimônia do último ministro que assumiu, que foi o Cristiano Zanin, né, também indicado aí pelo presidente Lula, né? O Flávio Dino, como todos acompanharam, né, ao longo deste governo, ele era o titular do Ministério da Justiça do governo do presidente Lula, fez deixou uma marca no Ministério da Justiça, né? A sua gestão foi considerada uma gestão muito assertiva, né, com relação à retomada da autonomia da Polícia Federal, a investigação dos atos golpistas e também o avanço no combate ao crime organizado, apreensão de drogas, etc. Né? Foi uma gestão que se destacou bastante. E o Dino ele foi aprovado para tomar posse para ser o novo ministro do STF em dezembro do ano passado, teve aquela sabatina no Senado em que ele foi aprovado, veio o recesso parlamentar e nesse período, entre a posse dele e o início do ano, ele assumiu o seu mandato como senador, pelo qual ele foi eleito em outubro de 2022, né? Ele foi eleito senador pelo PSB do Maranhão. Então, ele não assume o mandato de senador para ser o ministro da Justiça do governo Lula, mas quando ele é aprovado para o STF, ele faz uma passagem relâmpago pelo Senado. E olha só, Yara, ele apresentou 7 projetos de lei em 2 semanas que ele esteve no Senado. Né? Teve gente que passou a vida inteira no Congresso Nacional e apresentou 2 projetos de lei e não conseguiu aprovar nenhum. Né? Vocês sabem de que eu estou falando. Agora, o Flávio Dino, em 2 semanas, praticamente, né, ele apresenta 7 projetos de lei, entre eles aquele que a gente comentou aqui, né, que acaba com a aposentadoria compulsória de magistrados, né, acaba com essa mamata de magistrados que cometem infração grave e, ao invés de ser punidos, se aposentam ganhando salários altos, né? Esse foi um dos projetos que o Dino apresentou, e vários deles devem ser aprovados. E agora, como ministro do STF, Dino vai assumir uma série de processos, né? Ele vai herdar 343 processos já de imediato, né? Que é uma soma de 106 recursos e 237 ações que eram da relatoria da ministra Rosa Weber. Né? O ministro deve estrear na corte com uma ação apresentada pelo PSB, o partido que ele era afiliado até então, né, acerca das análises das regras das chamadas sobras eleitorais. Uma questão que surgiu na mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional em 2021. O ministro Flávio Dino, agora ministro do STF, deve herdar também, como ministro do STF, a relatoria de um dos pedidos preliminares de apuração enviadas pela PGR, com a conclusão do relatório final da CPI da Covid no Senado. Todo mundo lembra da comissão parlamentar de inquérito instalada em 2021 para investigar omissões do então governo Bolsonaro, falta de oxigênio em Manaus, todo aquele negacionismo que virou política de Estado durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia do coronavírus. Né, o relatório final da CPI da Covid aponta apuração por incitação ao crime realizada pela família Bolsonaro e nomes recorrentes da extrema-direita. Então, o Dino ele vai pegar a relatoria de um dos pedidos para análise
deste relatório, que a princípio tinha sido enviado para a PGR. Ele vai herdar ainda processos relativos a indultos natalinos e processos relativos à descriminalização do aborto. Vale lembrar que o Dino, antes de ser ministro da Justiça do governo Lula, foi governador do Maranhão por 2 vezes. No seu segundo mandato, inclusive, ele teve votação recorde, né? Foi eleito em primeiro turno na sua reeleição. Antes disso, ele foi deputado federal e foi juiz federal por mais de 10 anos, né? Então, ele tem uma longa carreira que cruza política e magistratura, né? O Dino, inclusive, ele passou em primeiro lugar no concurso federal, em que ele foi juiz, né? E atuou mais de 10 anos como juiz federal, depois foi para a política, deputado federal, governador do Maranhão, ministro da Justiça do governo Lula, senador e agora, finalmente, ministro do STF, Yara. Daqui a pouquinho está saindo uma matéria na Fórum, em instantes está sendo publicada uma matéria do Rafael Sanz, com todos os detalhes de como foi essa cerimônia aí de posse do Flávio Dino no STF.